Querido amigo, amiga, irmão, companheiro de pastoreio, de ministério, que glória termos este tempo juntos, é uma alegria de fato. Hoje eu quero falar de um assunto importantíssimo, relacionamentos. Mais especificamente, quero ver com você algumas pessoas que são indispensáveis na sua vida e na minha vida, pessoas que você e eu, que todos, e que especialmente um líder de fato precisa ter perto de si. Pessoas indispensáveis nas nossas vidas. Eu quero ler Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Diz: como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Sabedoria de viver se resume a selecionar as pessoas certas, Está em saber trazer para perto de você as pessoas certas. Há um dado que eu ouvi que para cada grama de diamante você tem que escavar 8 toneladas de brita, de pedras, de terra. Então brita, pedra, terra tem bastante. Gente que não acrescenta, gente que não soma na nossa vida tem bastante. Mas para você achar um diamante você tem que cavar, tem que procurar. Se você quer encontrar as pessoas certas, os diamantes, você vai precisar escavar, aprender a encontrar. Para a gente ser feliz, nós temos que trazer as pessoas certas para perto de nós. E existem algumas pessoas que você precisa sair ao encontro delas, à caça delas. Você tem que começar a orar, na verdade, Já deveria estar orando, já devia estar procurando, porque sem essas pessoas, não é que a gente não vive, a gente vive, mas vive uma vida muito aquém de fato do que nós poderíamos. Você precisa achar as pessoas certas, porque se você não achar as pessoas certas, as pessoas erradas irão te encontrar. E enquanto houver pessoas erradas na sua vida, você não vive de verdade, você só vai ficar resolvendo problemas. Você deve lembrar de Jonas, de quando Jonas entrou naquele barco, o barco afundou. Quando um Jonas entra na sua vida, o seu navio começa a ir a pique, a afundar. Você precisa trazer para a sua vida, para o seu barco, as pessoas certas. E dentre essas pessoas eu quero destacar aqui algumas pessoas em especial. Primeira pessoa, você precisa de alguém para ser o seu intercessor. Você precisa de alguém para orar, especialmente orar por você. Na Bíblia nós temos inúmeras histórias de livramentos que vieram por causa de intercessão. Abraão intercede por seu sobrinho Ló, Ló foi salvo da destruição. Jesus intercede por Pedro, para que Pedro não desfalecesse. A Bíblia diz que Arão intercedia pelos filhos de Israel, intercedia nas questões lá do povo de Israel. Moisés intercedia pelo exército de Israel em suas batalhas, e quando ele intercedia, o exército era vitorioso. Você precisa de alguém, enfim, para orar por você. É engraçado que a gente, quando precisa de um favor lá na prefeitura, por exemplo, o que a gente faz? Procura alguém lá de dentro. Quando a gente precisa de alguém para nos ajudar, de repente, num negócio, a gente procura alguém de dentro do banco. E com Deus, alguém que pode orar por nós, chamar, ou clamar a Deus por nós o tempo todo, em qualquer horário. Às vezes a gente não tem, a gente não procura, a gente não se liga. Nada vai acontecer se não tiver oração primeiro. Mas coloca isso no seu coração. E se acontecer alguma coisa na sua vida, vai ser sorte. E sorte é um negócio complicado. Não dá para ficar contando só com a sorte. Busque alguém para ser o seu intercessor. Eu tenho alguém para quem eu cheguei e eu pedi: olha, ore por mim, eu gostaria que você fosse minha intercessora. E essa pessoa intercede por mim. 3 motivos porque nós precisamos de um intercessor. Primeiro, porque tem algo especial na oração de outros por você. Segundo, porque você não consegue atender tudo só com a sua oração. Terceiro, mostra a sua humildade. Humildade diante de Deus é algo sempre sensacional, é algo sempre que Deus olha, que Deus atenta. Segunda pessoa, alguém para te pastorear. Nós precisamos de pastores, sabe?
Eles têm todas as respostas? Não, não têm. Eles são perfeitos? Não são perfeitos. Eles nunca vão errar? Vão errar sim. Mas ainda assim é melhor tê-los do que não tê-los. Quantas bênçãos eu alcancei na minha vida, de quantas bênçãos eu realmente desfruto por eu ter um pastor, por escutar o meu pastor. Você precisa ter um pastor. Não é só, ter alguém lá para grego ver, mas ouvir, se colocar, escutar de fato a direção, buscar o conselho. Por que precisamos de um pastor? Primeiro, porque muitas vezes a direção vem por meio de uma liderança na nossa vida, muitas vezes. Segundo, porque precisamos de referências de Deus para a gente imitar. Terceiro, porque ovelha sem pastor fica vulnerável. Terceiro, você precisa de alguém para te discipular. Além do pastor, você precisa ter alguém que te pastoreie de perto, que te discipula, que é o seu discipulador. O discipulador é aquela pessoa que estará mais próxima de você. Vai tornar o pastoreio, esse acompanhamento, muito mais efetivo na sua vida. Tem um pastor, mas tem um discipulador. E o discipulador é aquela pessoa para todas as horas, ou que vai estar com você mais regularmente. Por que você precisa de um discipulador? Primeiro, porque é só num processo de discipulado que eu posso me tornar, que você possa se tornar um discípulo. Segundo, porque tem coisas que não acontecem se alguém não ficar ali comigo e me ajudar. E terceiro, porque o crescimento num discipulado, ele é de fato potencializado. Quarta pessoa, um discípulo. Você também precisa de um discípulo. Uma pesquisa muito ampla, realizada nos Estados Unidos, abrangendo muitas igrejas, se não me engano, cerca de 1.000 igrejas, 200 mil cristãos entrevistados, revelou que o fator que mais faz com que as pessoas cresçam na fé, ou um dos fatores, na caminhada com Deus, um dos fatores é o TSD, seria o primeiro, tempo sozinho com Deus, e o segundo seria ter um discípulo. Ser cuidado, mas também cuidar de perto de outra pessoa. Se você quer crescer, saiba que nada tem o potencial de lhe ajudar a crescer mais rápido, crescer tanto quanto o seu TSD, seu tempo com Deus, ser acompanhado de perto por alguém e também acompanhar alguém de perto, uma pessoa pelo menos. Por que você precisa de um discípulo? Primeiro, é um dos fatores que mais fará você crescer. Segundo, Jesus mandou a gente ir e a gente fazer discípulos. E terceiro, porque alguém precisa do seu cuidado e do seu conhecimento. Quinto, você precisa de alguém para motivar você. Isso é muito importante. Um tipo de pessoa que todos nós precisamos ter na nossa vida é aquela pessoa otimista. Sabe, aquela pessoa cheia de fé, cheia de vida. Sabe, aquela pessoa de bem com a vida? Então você vai olhar para ela vai estar sorrindo, ela vai estar sempre alegre. Você precisa ter esse tipo de pessoas com você. Sabe, às vezes nós nos cercamos de pessoas muito pessimistas, ou de pessoas assim que não fazem muita diferença. Aquele tipo de pessoa que parece um chuchu, sem gosto. E nós não temos ninguém às vezes para contrabalancear, para equilibrar essa balança na nossa vida. Precisamos ter pessoas que nos energizem, que alegrem nossa vida, que nos motivam, que nos colocam para cima. Por que você precisa de pessoas que te motivam? Primeiro, porque elas alegram nossa vida. Segundo, porque na vida as coisas, elas podem muitas vezes ser pesadas. É bom ter pessoas assim. E terceiro, porque ninguém consegue lidar com problemas o tempo todo sem se divertir. Precisamos nos divertir. Sexta pessoa, você precisa de alguém para te corrigir. Também pode ser seu discipulador, mas você precisa de alguém para te corrigir. Por que você precisa de alguém para te corrigir? Porque você não consegue ver tudo sobre você. Tem pessoas do lado aí de fora te olhando e dizendo: amigo, não faz isso. Não faz isso. E fez. Pronto. Pessoas que enxergam, às vezes, o quanto algumas atitudes nossas são, na verdade, absurdas, são ridículas, são muito, muito ruins. Então você precisa de alguém para te corrigir. E mais, você precisa de alguém para te corrigir sem você dar piti, sem você apelar. Você já conversou com uma pessoa
que de repente tinha aí um hálito insuportável, difícil? Eu garanto que já, muitas vezes, né? O que você tem vontade de fazer? De falar, né? Agora, você fez isso? Eu garanto que você não fez. Muitas vezes não fez. Por quê? Por causa da reação da pessoa. Você ficou com medo que ela de repente se magoasse, que tivesse, né, um piti. E então você não falou. Era pro bem dela, mas você evitou. Né? Então você precisa de alguém para te corrigir sem você apelar. Na verdade, você deveria, sendo bem honesto aqui, agradecer esse tipo de pessoa. Agradecer quem chama a sua atenção. Né? Por quê? Porque precisa ter muita coragem para chamar a atenção de alguém. Por que você precisa de alguém para te corrigir? Primeiro, porque tem erros que só outros vão notar. Segundo, porque é uma vacina contra o orgulho. Gente, o orgulho é um pecado abominável, muito, muito terrível. E terceiro, porque quem não aceita ser corrigido não melhora nunca e também nunca irá alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Sétima pessoa que você precisa na sua vida, você precisa de alguém para contar as suas fraquezas. Sabe, algo muito importante é você ter alguém para contar seus pontos fracos, né? Pode ser, como eu falei, o seu discipulador, pode ser um amigo, pode ser o seu pastor, um melhor amigo, desde que essa pessoa, claro, tenha condições de te ajudar, né? Mas você precisa ter alguém para contar, para abrir, para confessar. Eu aprendi algo há muito tempo já. Você conta a tentação para você não ter que contar o pecado. Né? O que você prefere? Né? Ter que contar uma tentação ou ter que contar, confessar um pecado? É ruim contar uma tentação, mas ainda assim é muito melhor contar a tentação do que ter que depois confessar o pecado, né? Depois do estrago já feito. Procure alguém para contar sobre a sua fraqueza. Olha só, 50% da nossa cura, gente, vem quando nós contamos, quando nós abrimos a boca e falamos da nossa situação. Só ali, né, já vai haver um grande passo para a sua cura, para a sua vitória, para você sair dessa situação. Por que você precisa confessar as suas fraquezas? Primeiro, porque só de confessar a sua fraqueza, né, ou a nossa fraqueza, o nosso pecado, ele já será vencido. Ele já pode ser, em grande parte, vencido. Segundo, porque a vergonha de contar nos vacina contra futuras quedas. Uau, isso é importante. E terceiro, porque só de trazer à luz nossas fraquezas, nossos maiores pecados já são vencidos ali. Oitava pessoa, quase terminando, você precisa de alguém para te desafiar e para até mesmo te afrontar. Olha só, sabe quem fez Davi? Golias. Sabe quem fez Mardoqueu? Um homem muito honrado na Bíblia, no reino de Assuero. Quem fez foi Amã. Foi um inimigo ferrenho que se levantou. Sabe quem que fez Daniel? Foram os sátrapas lá do reino da Babilônia que tentaram puxar o tapete dele. Quem que fez Moisés? Foi o faraó. O desafio de ter encarado o faraó. Muitas vezes, sem alguém que nos afronte, a gente fica tranquilo demais. E a afronta faz a gente se levantar. A afronta faz com que tudo que Deus depositou na nossa vida, de fato, se manifeste, venha para fora. Eu e você, às vezes, precisamos da afronta para a gente dar aquele próximo passo, né? Para a gente se esforçar mais e a gente, então, se sobressair, nossas melhores virtudes aparecerem. Sabe, meus pontos mais fortes hoje, talvez as minhas maiores habilidades, elas foram desenvolvidas, sabe quando? Depois do quê? Foram desenvolvidas depois de ouvir críticas. Quando alguém me criticou, quando alguém me criticava, eu pensava, quer saber? Eu vou fazer ainda melhor, eu vou tentar fazer melhor. E eu ia lá e eu me esforçava e muitas vezes tinha sucesso. Muitas vezes a gente está acomodado, a gente está sossegado demais, a gente está conformado, né? Conformado com a nossa vida de oração, conformado com o nosso número de pessoas aí dentro do PG, conformado com o nosso ministério, conformado com o nosso trabalho, né? E aí Deus permite para a gente, né, situações para a gente pular, né, para a gente se levantar, para a gente reagir. A afronta, ela é sempre bem-vinda, se soubermos interpretar a afronta. A afronta, ela faz você se mover, ela pode incomodar você e levar você a você reagir. Porque você precisa de alguém para te afrontar primeiro, porque senão você começa a se achar,
Segundo, porque mexe com seus brios, né? E terceiro, porque faz surgir o guerreiro que está aí adormecido dentro de você. Nono, você precisa de um amigo verdadeiro. Eu vi uma foto outro dia no Face de alguém da igreja, achei demais. Esta moça e uma amiga juntas, as duas estavam abraçadas, sorrindo, uma foto muito inspiradora, convidativa, e ela segurava uma plaquinha dizendo: horas, o que mais poderia ser? É disto que eu estou falando, amizade, né? Amigo é uma coisa sensacional, boa demais, e você precisa de um amigo verdadeiro, alguém realmente de Deus na sua vida. Por que você precisa de um amigo? Primeiro, uma frase que eu ouvi muito tempo já dizia: quando a gente se esquece de nós mesmos, os amigos, eles aparecem para nos lembrar da nossa importância. Uau! Amigos nos ajudam a lembrar da nossa importância, né? Nos ajudam a nos sentirmos importantes. Segundo, nos ajudam a manter a saúde mental, né? Um estudo recente de Harvard revelou que ter amigos próximos ajuda a manter a saúde do cérebro, né? Conforme vamos envelhecendo. E terceiro, amizades fazem bem para a nossa saúde. Outro estudo também deixou provado que as amizades aumentam a expectativa de vida, inclusive, né? Reduz riscos aí à saúde, como no caso até de doenças cardíacas. Quem tem dúvidas, né, de que os amigos realmente fazem isso, eles nos abençoam demais. Último, você precisa de alguém para te salvar. Você precisa de alguém para te salvar. O nosso grande problema, gente, maior problema é o pecado. Nosso problema é muitas vezes chamar o pecado de problema. Pecado não é um problema, pecado é pecado. Sabe o que acontece? A gente passa às vezes a vida inteira combatendo a consequência do pecado e não combatendo a raiz. Por exemplo, nosso ciúme, né, exagerado, ele afasta as pessoas de nós. Aí, o que a gente faz? A gente fica tentando remediar, a gente fica tentando, né, evitar o ciúme, né, consertar dessa forma, mas não funciona. A gente tem que combater a raiz, né, do ciúme, que é o pecado, né, o descontrole financeiro, por exemplo, leva até as dívidas. Aí você vive lutando para acabar com as dívidas, né, ao invés de você combater a raiz do problema, que é o descontrole financeiro. A língua, gente, que é um grande problema, né? A gente às vezes coloca um monte de situações difíceis por causa da língua, e aí, né, as pessoas acabam falando mal da gente. A gente fica tentando combater isso, indo atrás de tudo que é conversinha, de tudo que falam de nós, ao invés do que, como diz a Bíblia, pôr uma tramela lá na nossa boca, né? Agora tem um detalhe: só tem uma pessoa no mundo todo que pode nos ajudar nesse processo de tratar com o pecado na nossa vida, e ela é Jesus. O maior problema que eu e você temos é o pecado. É o pecado que faz você chorar. Deus nunca quis que você chorasse. É o pecado que faz você perder noites de sono. É o pecado que nos consome, nos corrói, nos destrói. É o pecado que arruína a nossa vida. Mas Deus mandou uma pessoa maravilhosa, a mais linda de todas as pessoas. Ele mandou Jesus, seu Filho único, né? Ele morreu numa cruz para destruir o pecado, para destruir o nosso pecado. Porque você precisa de um Salvador. Primeiro, porque você está perdido, ainda que não pareça, ainda que não perceba. Sem Jesus você está, porque só Jesus vai te salvar, ainda que não pareça. E terceiro, que só existe um céu e um inferno para você escolher, ainda que não pareça. Ainda que não pareça. Quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer por essa pessoa que me assiste, cada um que me ouve agora, ali sozinho, ou com a sua família, ou, Senhor, com seus amigos. Quero orar, quero abençoar. Eu quero, a Deus, clamar para que esses valores, esses princípios tão importantes, Senhor, eles não entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Pai, que possamos ter amigos, que possamos ter pessoas próximas de nós, que possamos ter pessoas sensacionais do nosso lado, procurar essas pessoas e, sobretudo,
que tenhamos um relacionamento contigo. Amemos o Senhor, conheçamos o Senhor. Jesus, que o Senhor esteja entrando na vida e no coração. Ó Deus, que o Senhor esteja agora se revelando nos próximos minutos, horas, dias, semanas, esteja conduzindo essa pessoa. Senhor, é um encontro contigo, Pai. Pai, oramos por isto, oramos por ela, por tudo que falamos, que o Senhor abençoe e cele, ó Deus, essas palavras no coração de cada um, em nome de Jesus. Há um dado que diz que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, a média, né? Ande com gente boa do seu lado, ande com gente de Deus. Deus abençoe você e até a nossa próxima reflexão.